Continuando, alunos, a nossa temática sobre ética e moral, vamos agora trabalhar a proposta de Platão, discípulo de Sócrates, né? Assim como Sócrates, Platão também afirma que os princípios éticos estão pautados, né, na questão da virtude, tá? O que seria a virtude? A aquisição do conhecimento através da nossa capacidade racional. Então a gente vai só modificar a estrutura, vai chamar razão é igual a virtude, tá? Que seria a mesma coisa de virtude igual ao conhecimento, tá bom? Platão também vai trabalhar a ideia pautada na questão do dualismo, tá? Ele sai um pouco da esfera da realidade e vai dizer que, olha, a virtude maior não está contida no ser humano, não nasce com o ser humano. O ser humano ele é só um receptor dessa possibilidade racional. Então ele vai trabalhar a ideia do dualismo, que seria lembra aquela ideia dos dois mundos, né? O mundo inteligível, onde tudo é perfeito, tudo existe de fato, e o mundo dos sentidos, que seria a realidade. Qual dos dois eu tenho que buscar? Tenho que buscar a virtude para me tornar um ser ético, um ser moral, pautado dentro daquilo das nossas capacidades racionais, né? Quanto mais eu assimilo aquilo que vem do mundo inteligível, me tornarei uma pessoa melhor, uma pessoa ética. Mas lembrando, Platão também diz que o ser humano ele concorda com o seu mestre sobre a ideia do inatismo, né? E concorda também e afirma que essas ideias que derivam do mundo dos sentidos, aliás, do mundo inteligível, ela é o ser humano consegue acessá-la, tá? As ideias. O ser humano jamais vai conseguir acessar o mundo inteligível. Mas o ser humano tem pela capacidade racional que é inata, né, a vontade de aprender que é inata, o ser humano consegue acessar como se fosse uma antena receptora de um sinal que vem lá do espaço, que vem lá do mundo inteligível. Tá? Com isso ele consegue se tornar um ser virtuoso. Tá aí a ideia do dualismo. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre o dualismo platônico, tá? Quem não se lembra, tem que dar uma pesquisada e fazer uma releitura sobre essa temática do dualismo, tá? Platão também vem com uma nova proposta, uma conduta da ética pautada no campo da política, tá? Então a conduta social é uma conduta política. Sócrates ele pula essa concepção social política, tá? Mas Platão não. Platão vai até trabalhar uma proposta de como seria uma sociedade adequada, eticamente correta, segundo o nosso pensador. Continuando, Platão vai dizer o seguinte: ética e sabedoria. Mito da caverna, o sol, a ideia do bem, né? Lembra do mito da caverna? Tá? O sol seria a ideia positiva, né? Que vai proporcionar a sombra no outro. E aquela sombra é a parte da curiosidade, é aquilo que é inato no ser humano, é a curiosidade, né? A vontade de aprender uma nova realidade, uma nova situação, tá? Ele vai também trabalhar a ideia do virtude e vício, né? A virtude, segundo Platão, identifica-se com a sabedoria, igualzinho lá de Sócrates. E vício identifica-se com a ignorância, também igualzinho à concepção socrática, tá? A virtude pode ser aprendida, alcançar o bem, estar na capacidade de compreender o bem, assimilar aquilo que é o bem, assimilar aquilo que vem lá do mundo inteligível. Justiça é a harmonia entre as virtudes, tá? Uma vez que eu busco estas virtudes, nesse conhecimento, essa sabedoria, claro e logicamente eu vou trabalhá-las, né, no campo social. Daí eu praticarei efetivamente aquilo que nós chamamos de justiça, galera. Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir. A ética platônica.
diz o seguinte: o dever da filosofia. Qual o dever da filosofia no campo da ética? Platão dizia o seguinte: é treinar a humanidade para usar a razão. Olha, parece aquela ideia racionalista, né? Treinar a humanidade para entender que o ser humano é um ser racional, tá? É um ser intelectual, e que todas as nossas ações elas devem estar pautadas na razão, jamais pelas emoções, mas sim pela razão, porque é obra, porque isso vai te trazer, é uma obra positiva, isso vai trazer benefícios. A concepção da ética em Platão é como se somasse 2 mais 2, que vai dar um resultado. E qual é o resultado dessa soma de adquirir a virtude pelo campo intelectual, né, campo racional? A felicidade. A felicidade consiste no que, galera? Na conjunção do verdadeiro prazer com a ciência verdadeira, uma ideia de fato. Embora com o predomínio desta última, por estar mais perto do bem e do prazer, esta harmonia em que consiste a felicidade e o bem moral somente pode ser alcançada mediante a virtude. É simples, galera. O conhecimento está para todos, porém, muitos se deixarão levar pelos vícios, tá? Ela só pode ser alcançada pela aquisição do conhecimento, pelo esforço, pela dedicação, enfim. A felicidade só vai ser concretizada uma vez que você consegue acessar, consegue tomar decisões racionais, tá? E não se deixar abater ou deixar-se levar pelos vícios, tá? Aquele mesmo esquema lá em Sócrates, não, vamos ver aqui em Platão, tá? Aquilo que é certo, aquilo que é errado, tá? Você vai trabalhar essas esferas, tá? Modo social de agir, normas, regras, tal, o quê? Isso é a moral. Modo pessoal de agir, adquirir a forma longa da vida, é a ética, tá? Tá inverso aí, tá bom? Tá invertido as situações. Ele propunha tanto que a ética, essa virtude da aquisição do conhecimento é tão importante que ele cria até uma cidade, tá? Chamada Calípolis. A Calípolis seria aquilo que é a cidade daquilo que é belo, aquilo que é perfeito. Por quê? Porque você consegue acessar as ideias do mundo inteligível, você utiliza a sua capacidade racional para o bem, tá? Para o bem para si e o bem para o outro, né? Então, a etimologia da palavra Calípolis, Cali quer dizer bela, perfeita, e Polis, cidade, né? A cidade dos homens que pensam, que raciocinam, né? Que utilizam a capacidade racional. Eles são essas antenas receptoras do conhecimento do mundo dos sentidos, do mundo inteligível. A cidade utópica imaginada por Platão, Calípolis. Esta cidade deve ser um modelo de cidade, né? Platão ele é contra a democracia. Nós vamos já entender o porquê que ele é contra a democracia, tá? Já que as Calípolis é uma cidade perfeita, ideal, mas por que ele é contra a democracia, tá? Porque ele diz o seguinte: o Estado, segundo Platão, na sua cidade, estado, na Calípolis, né? Estado ideal, cidade bela, Calípolis, vai proporcionar o seguinte para os cidadãos: o Estado assumiria o papel da educação. Olha só, o Estado assume o papel da educação dos jovens, mas de forma séria, e esses jovens têm que se dedicar. A educação para todos, até os 20 anos de idade. Olha só, segundo passo. Identificaria as almas de prata. Olha só, as almas de prata e a primeira, almas de bronze. Depois, o Estado orientaria a eugenia, né, a produção humana. Uma vez que eu me dedico, tenho uma dedicação,
uma resistência de não cair nos vícios. Outra, que eu vejo a importância, eu me identifico com a ideia do conhecimento, que seria o homem de prata, eu consigo chegar àquilo que chama de alma de ouro. Eu me tornaria um homem sábio. Quem deve governar este estado? Quem deve direcionar Calípolis? O homem sábio, tá? Que ele vai chamar de tirano. Tirano é aquele que tira, né? Que tira a arrogância, tira aquilo que não vai servir para esse estado perfeito, né? Só que depois essa visão de tirano se tornou uma visão pejorativa e ele descarta essa ideia. Ele não, nós pensadores medievais vão descartar essa visão tirana, né? Mas o tirano seria o pensador, o filósofo. Por que o filósofo deveria ser um tirano, um líder? Porque ele tem a aquisição, ele tem as três almas contidas nele, tá? A alma de ouro, a alma de prata e a alma de bronze. Então a visão do Estado socrático é a visão do Estado governado pelo homem sábio, porque ele já tem todas as ferramentas possíveis para levar o bem a este Estado e às pessoas. Aqui só para trabalhar, o que iria se desenvolver nesse Estado? Valores como a ética, a integridade, a humildade, a compreensão, o respeito e a disciplina. São esses os pontos que seriam trabalhados na Calípolis, governado pelo um líder pensador, um filósofo. Tá bom? Aqui vem as formas de governo, né? Você vai buscar isso aí no livro A República, né? No livro 8º ao livro 9º. Esse 8º e 9º fazem referência a capítulos, tá, galera? Então, se for ler a obra República de Platão, não vai ter capítulos, você vai ter livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, tá? Que seria a referência que nós chamamos de capítulos. Olha só. Aí ele vai trabalhar uma classificação da construção dessa república perfeita, né? Cidade ideal, ele seria elitilista, tá? Comunitária, tá? A timocracia aristocrática, a oligarquia. A oligarca seria o que? Um tipo de indivíduos com poder para subjugar, uma família subjugar o outro. A democracia seria popular demais, e a tirania depois passa a ser algo como um déspota, né? O tirano é aquele que toma o poder, aquele que é posto no poder, mas ele toma o poder, a força, se possível. Os governantes, olha só, os governantes seriam um rei, filósofo, cara, claro, né? E os seus guardiões. O rei seria um pensador, tá? Na democracia, os homens mais dignos, claro, quem seriam os homens mais dignos? Os pensadores, tá? Na oligarquia, quem seria? Ricos, família abastada de poder econômico. Uma democracia, dentro dessa perspectiva da república, seria o maior número. As coisas acontecem de forma de acordo, porém quem dava o veredito final era o homem da alma de ouro. A tirania seria um déspota, né? Déspota quer dizer uma visão pejorativa, negativa, tá, galera? Déspota, o mentiroso, o farsante, o malvado, né? Acesso ao poder, o saber, a ciência do governo. Acesso ao poder. Se nossos jovens, se os nossos governantes de fato entendessem que saber é poder, tá, nós estaríamos muito melhores hoje, né? Mas parece que eles querem deixar nós na ignorância, né? E que às vezes quem pensa ainda é criticado, né? É comunista, não ama Deus e tal. Então, galera, querem ter poder? Aprendam, busquem conhecimento, tá? Porque isso é uma honra, é a maior de todas as riquezas que vocês podem ter, tá?
A democracia, o conhecimento é para todos? Não, infelizmente não. São para alguns sorteados, né? Alguns privilegiados, mas aqueles que querem de fato, né? E a tirania seria aquilo que o cara que toma poder pela força, tá? Então, uma vez que eu tenho acesso do poder do saber, vou ter força contra o tirano, aqueles que querem nos escravizar ideologicamente. Tá bom? Então tá aí um pouquinho das classificações, da construção desta república, tá? Tá aí, galera. Para vocês, bom estudo. Façam a leitura do livro, tá? No livro vocês vão encontrar referências ao Homem da Alma de Ouro, de Prata e de Bronze, mais uma vez, tá bom? Façam uma lida, façam uma anotação, quando vocês não entenderem. E na próxima aula a gente trabalha as interrogações de vocês e mais alguns exercícios, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.